Bom dia, amigos. Estamos abrindo, neste sábado, um programa muito especial. Vamos receber o presidente do Grêmio aqui no Preliminar, a imagem do futebol que você já sabe, vai ao ar todos os sábados entre 11 e meio-dia. Já está aqui conosco, melhor dizendo, o presidente Romildo Bolzan Júnior. Seja bem-vindo, presidente. Prazer, muito obrigado pelo convite. José Aldo Pinheiro, nosso colega, narrador da Rádio Bandeirantes AM 640, FM 94,9. Não diga tudo bem, diga tudo Band, Bandeirantes cada dia melhor que antes. E Chico Garcia, que é um dos nossos coordenadores aqui da TV Bandeirantes. E com eles, com certeza, faremos um programa de muita informação, muito debate, com muita clareza, com muita transparência, como tem sido o presidente Romildo Bolzan Júnior. Presidente, o senhor está feliz consigo próprio? Estou feliz com os resultados do ponto de vista estrutural, estou feliz com o campo, estou feliz com o acerto da política, com os planejamentos que realizamos esse ano, com os planejamentos que virão. Assim, eu estou cada vez mais convencido que o caminho que estamos trilhando está correto. Quer dizer que o senhor faria tudo da mesma forma? Exatamente igual. Até demitir o Filipão? Talvez deveria ter feito... Bom, até demitir o Filipão. Devia ter feito um pouco antes, mas não tem problema. O senhor contratou outro... Isso fica para brincadeira aqui, tá? Não tem nada. Futebol não tem choro de passado. É isso que aconteceu e é isso que ficou e é isso que vai ficar. E é verdade, o presidente trocou um ídolo por outro, não tem problema nenhum. Não sofreu solução de continuidade. Pelo contrário, melhorou. Zé Aldo Vieira. Presidente, nós estamos vivendo um período que para muitos é um período mágico do ponto de vista do aproveitamento com o grupo que o Grêmio tem pelos resultados que vem alcançando. Como é que o senhor considera? O senhor acha que os resultados estão dentro do previsto? O senhor esperava mais desse grupo? Ou o senhor acha que o grupo está amadurecendo para alcançar mais no ano que vem? Bom, quero te dizer somente que eu sempre acreditei que o grupo dava muito mais do que estava dando. Essa é uma questão. Tu olhava o time individualmente, tu olhava o Marcelo Groi, tu olhava o Jeromel, tu olhava o Rodolfo, estava conosco naquela oportunidade, o Marcelo Oliveira estava chegando, tu olhava o Wallace, o Ramiro, que era o volante da oportunidade, o Edinho não estava jogando início do ano, depois veio o Michael, tu olhava o Luan, o Douglas jogando um bom futebol, tu olhava o Luan, tu olhava ali, depois veio o acréscimo do Pedro Rocha. Como é que esse time, pelo menos com 8 jogadores, não dava certo? É inimaginável que tu tenha 8 bons jogadores, tu não vai fazer um time médio para bom. Era inimaginável isso, e o Roger conseguiu potencializar isso. Então, eu imaginava que nós poderíamos ter bons resultados. Sim. E acho que o Roger sistematizou muito bem isso e tirou o máximo que esse grupo podia dar. Presidente, sem saia justa, né? A gente falou aí até num tom de brincadeira na questão Filipão. E eu acho que o que de mais importante, claro, tem a questão tática, tem a questão técnica de campo do Roger, que o Roger construiu, mas o ambiente do Grêmio, na medida em que o Roger chega e começa a trabalhar com os jogadores, é visível, é notável que ele consegue transformar naquele ambiente que já existia, talvez entre os jogadores, mas na relação com o técnico a gente sentia uma certa turbulência. Talvez o senhor não queira falar, mas eu vou lhe dar a oportunidade de explicar por que esse grupo estava essa relação com o Filipão, com vários setores do clube, estava tão intrincada naquele momento. Eu não vou pessoalizar, mas eu vou te fazer uma avaliação genérica e vamos ver se tu entende, se eu consigo me expressar. O grupo do Grêmio, eu tenho reiterado isso, é um grupo extremamente qualificado do ponto de vista emocional e intelectual. Perfeito. São pessoas muito bem organizadas, muito bem posicionadas em todos os sentidos. São pessoas com uma conduta, com um posicionamento pessoal, com vida própria. E esse grupo não é apenas de um, esse tipo de comportamento não é de um, são de vários. Se tu vai pegar jogadores... Se vai pegar jogadores, não há uma liderança única no Grêmio, eu sou a liderança, eu falo por todos e todos me seguem e todos me dizem... Marcelo Oliveira, Juliano, Jeromel são realmente Marcelo jogadores Groi, Ramiro, o próprio Douglas, Galhardo. São jogadores, todos eles no nível intelectual muito acentuado. Eu nunca tinha visto, embora a minha participação no futebol de vestiário tenha sido pequena, mas raramente tu percebe isso em qualquer outro grupo de futebol de um nível intelectual tão bom. E ali as lideranças se somam e são positivas, não são negativas, são positivas. E o grupo do Grêmio foi formado em cima disso, né? No momento em que há respeito recíproco do treinador, da comissão técnica e tudo mais, e consegue dar empatia, dar relacionamento, dar respeito na relação, os resultados vêm. O futebol é coletivo, é absolutamente coletivo, comprometido e principalmente solidariedade. Tendo esses requisitos de boa convivência externa e interna, acontece
Exatamente o que aconteceu com o Grêmio. Por isso, presidente, que o senhor quer repetir o grupo e acrescentar dentro das condições financeiras que o Grêmio tem? Nós saímos ainda essa semana de uma reunião que avaliava exatamente isso. Nós fixamos o nosso teto de gastos, nós fixamos o nosso planejamento, nós fixamos as nossas situações e já temos praticamente a previsão do ano que vem para tudo isto. E neste contexto, contemplamos a permanência de praticamente todo o plantel. Se não for possível, são situações muito particularizadas. E, por serem particularizadas, nesse momento imprevisíveis de dizer o que vai acontecer. Mas o Grêmio não foge dos parâmetros que fixou, porque faz parte do nosso planejamento e da recuperação estrutural do clube. Presidente, neste sábado pela manhã, no começo de feriadão, tem muita gente em casa, bem zen, relaxado, diante da televisão. Já tem cara que está mamado, Zé. Bom. Não, Deus respeite. Uma das coisas boas de sábado eu para quem tem tempo é o churrasquinho do túnel na rua. Não tem coisa melhor. Aí nesta hora já foi. Tem gente que nem curou a ressaca da sexta, já emenda. Assim, É que tem gente que já começou o feriadão na quinta. Não tem coisa melhor do que o churrasquinho de túnel. Mas, presidente, na quarta-feira veio da Argentina uma informação de um repórter da Rádio Continental, o Sebastián Sur, que tem 15 anos de setor no River, dando conta que o Inter estaria interessado no Carlos Sanches, que está compondo uma relação de 59 jogadores para que a FIFA no final escolha o bola de ouro da temporada. Portanto, é um jogador que está valorizado no mercado. Na quarta foi isso. Na quinta-feira veio a informação que também o Grêmio estaria no páreo por esse jogador. O que tem sobre isso? Não, esse jogador faz parte da nossa relação. O jogador que teve na Libertadores, o Grêmio tem uma avaliação de jogadores locais. Rio Grande do Sul tem uma avaliação de jogadores nacionais que jogam Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Grêmio tem uma avaliação de jogadores sul-americanos e temos jogadores também que estão na Europa. Nós temos um espectro de vários jogadores. Nós temos lá um banco de dados enorme. Ainda essa semana avaliamos mais de 50 nomes. Dizer que o Sanches não está na lista? Claro que está. Que fizemos consulta? Claro que fizemos. E digamos, mas se tornou naquele primeiro momento para nós uma situação negocial que pareceu um tanto proibitiva. Né? 800 mil ele pediu por mês? Isso não compete, mas é um jogador de ponta, campeão da Libertadores, seleção uruguaia. Então o que tu vai fazer? O que tu espera de um jogador desse, titular da seleção uruguaia? Né? E uma seleção de ponta no Sul-Americano hoje. Mas é claro que nós estamos avaliando. Esse jogador entrou no nosso rol de avaliação e nem poderia ser diferente, porque é um bom jogador. Perfeito. Sobre essa lista que o Grêmio já avalia, está a contratação de zagueiros? E a minha pergunta, ela está embutida a situação, por exemplo, do Eraso, que precisa resolver, segundo ele mesmo, a confusão que foi criada. Não por nós. Bom, é isso que eu queria que o senhor esclarecesse. Presidente, mas ele assinou ou não assinou um documento com o Estoril? Ou alguém que ele autorizou teria assinado? Eu vou te dizer assim, o que aconteceu? Nós fomos comunicados que haveria a assinatura desse pré-contrato. Pela imprensa? Não. Fomos pré-avisados pelos empresários dele. A fonte é quente, né? A fonte é quente. Foi realmente isso que aconteceu, porque ele achava que, estando para concluir o vínculo com o Barcelona, ele está cedido pelo Flamengo e subcedido para o Grêmio. Nossa. Então, na verdade, o que acontece? Para não perder o vínculo com ninguém para negociar no final do ano, eles estariam usando lá um clube para fazer um pré-contrato e aí negociariam. Na verdade, tudo absolutamente para fazer a formalidade. Permanece a situação do ponto de vista dos direitos dele, né, e dos seus empresários. Nós fomos comunicados disso. Mas como nós estamos tratando esse assunto? Nós estamos tratando esse assunto rigorosamente da seguinte forma. Nós temos 9 jogos para concluir o ano, 9 jogos do Campeonato Brasileiro, queremos ficar numa posição de ponta do Campeonato Brasileiro e nós não vamos, nesse momento, fazer disto um fato que vem em prejuízo do coletivo, do grupo e do desempenho do jogador. O senhor não tem que dar nada, nem ele tem que dar nada para o Barcelona. Terminou o vínculo dele com o Barcelona. Nós tratamos o assunto desta maneira. É claro, se tem contrato com o Flamengo, está no BID até 31 de dezembro e era onde ele tinha vínculo com o Barcelona. Eu entendi o que o presidente quer dizer, eu só queria saber se o Grêmio tem alguma salvaguarda, alguma garantia, alguma premissa. É absolutamente negocial. Absolutamente. A única salvaguarda que nós temos é que ele nos deu preferência para fazer a negociação. E fizemos proposta. Quer dizer que se tiver que pagar a proposta. Presidente, então, o senhor está dizendo que é um clube quase fantasma esse história? Eu estou dizendo que não é um clube que vai ficar com ele. Sim, porque é um clube de negócios. A Trafic criou em Portugal um clube para ter o vínculo federativo de atletas. Para repassá-lo. Certamente ele não vai jogar o Campeonato Português. É isso que não pelo Estoril. Se jogar, não pelo Sabe Estoril. o que é? Tem que ter o de todo mundo.
Tem que ter o Tem que extra. fatiar. Tem que ter o extra do Heraldo, Do Eraso. do Eraso, tem que ter o extra do Cury, tem que ter o extra do Estoril e tem que ter o extra da Traffic. Quer dizer, tem muito extra aí. Mas eu quero deixar ver o carregado. E o Grêmio vai pagar o que pode, né? Evidente, o Grêmio vai pagar o que a proposta que fez já foi o limite do Grêmio. Os 3 anos, então, o Grêmio não aceita. E sem pressão. Não, nós parcelamos em 3 anos, É porque melhor. nós íamos ficar com uma situação de parte do passe dele, do Mas direito essa federativo. fórmula de contrato Direito longo, econômico. presidente, deu errado com o Kleber. Uma 3 Ele anos. é um jogador, bem diferente. ele é jogador novo e jogador de seleção equatoriana e jogando esse futebol que tem mercado. Mas e o que nós estamos notando, presidente, é que ele parece, pelo menos, muito adaptado à cidade, à família, um sujeito que se adaptou muito fácil aqui. E quero fazer exatamente isso. Parece que nós não estamos tratando esse assunto, embora seja uma questão interna importante para nós. Nós não fomos responsáveis pela publicização do negócio. Por quê? Porque nós queremos o jogador de corpo e alma conosco nesses 9 jogos. E o Grêmio vai trabalhar para ficar com ele. O Grêmio vai trabalhar para ficar com ele, mas o Grêmio não vai fazer, evidentemente, nenhuma situação que possa comprometer excessivamente o clube. Tá certo. É isso. Voltando para complementar o assunto anterior, presidente, o senhor falou que a oferta inicial, a pedida inicial, assustou pela forma expressiva como que ela foi apresentada. Então, Foi publicizado, né? 2.400.000. Não, digo em relação ao Carlos Sanches, Ao Sanches, do tu tá River. voltando ao Sanches. E então a pergunta que ele faça é necessário fazer essa pergunta é: o Grêmio saiu da disputa ou o Grêmio vai para as cabeças com o Inter, com o Atlético, com o Cruz Azul, com o América do México, com o próprio River? O Grêmio acompanha o desdobramento. Christian Rodrigues, o senhor deu uma tacada, né, para ganhar o Campeonato Gaúcho e até, de repente, para depois ficar com ele a posteriori pós-Copa América e tal, mas não deu certo. O senhor vai dar mais algumas tacadas? E agora tem mais, o taco aumentou, presidente? A capacidade? As metáforas. O que nos remeteu, a experiência do Christian Rodrigues, do Cebola, nos remeteu para uma avaliação de que vamos ter mais jogadores com esse perfil, jogadores que são Bons de bola. E tops, né? A gente tem que ter muito cuidado para ver como vem. Nesse momento ele está pisado. Está lá no Independiente pisado. E o Munhoz, o senhor tem notícia, presidente? O Munhoz, pelo que eu sei, Nossa. o Munhoz alguém noticiou alguma coisa sobre ele, não sei quem foi, que ele estava fazendo, agora fez um gol no Campeonato Chileno, lá no Chile, fez um gol, mas eu não tenho notícia dele não. Mas o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer assim que nós estávamos falando do... Munhoz. Não. Brincadeira. Não, da Sanches, tacada de da trazer um tacada. jogador dessa... Não, o Grêmio vai ter, pela nossa pouca capacidade de investimento, o Grêmio vai ter muito cuidado naquilo que vai fazer. Porque nós não podemos errar, nós não devemos trazer mais de 4, 5 jogadores que vão disputar a titularidade. Presidente, Vão ser titulares. Deixa eu fazer uma brincadeira com o senhor e falar bem sério ao mesmo tempo. O senhor sabe com calma. Mas com calma. com Que é a calma. minha característica, que eu sou um cara calmo, presidente. No futebol se cunhou uma frase uma vez, isso lá há muitos, como eu sou velho nesse troço, que pato novo não mergulha fundo. O senhor sabe que pato novo... Que baita. E aí o senhor mostrou que depende do gabarito do pato. Se o pato for um cara que na sociedade já mergulhou fundo, que já tem um conhecimento amplo das relações humanas, de como se domina um grande grupo, como se acaricia, se for necessário, um grande grupo. O senhor chegou mergulhando fundo e com vários caras que tinham ido ao fundo do poço já até. Como é que o senhor se sente nesse contexto? As pessoas antes lhe olhavam de soslaio e diziam, o que ele quer? Não, ainda hoje... Agora o senhor é respeitado, mas no começo, nesse meio traíra, que o cara de bota, de perneira, é complicado? Mas sabe que eu vou ter ainda hoje, essa semana, durante a manhã, houve uma enquete na cidade de Lages, onde o Grêmio tinha 21% da torcida, o Flamengo 20% da torcida e o Internacional 11% da torcida. E assim se espalha pelo oeste catarinense, por todos esses locais assim e tal. E aí me perguntaram a pergunta mais ou menos nesse sentido que tu estás colocando, né? Porque, na verdade, todo mundo ficou surpreso. Ainda escuto muito, O surpreendente. prefeito de Osório vira presidente do Grêmio, Não, mas... que é o sonho dourado de
80% dos conselheiros que lá estão, o senhor deve ser até olhado de atravessado por alguns lá dentro. Eu, de vez em quando a pessoa quer fazer assim, uma espécie de meia-culpa, ele me liga assim, ó, surpreendentemente, o Grêmio está bem, tá isso aqui assim, ó, surpreendentemente. Tal. E eu encaro isso com absoluta naturalidade, porque os processos não começam de um jeito, nem tão pouco terminam do mesmo jeito. Né? O que importa é como tu te coloca nele, e principalmente como se justifica ele. Meu maior papel é entender os processos internos do clube, e nós já, de certa forma, pacificamos, não nós, houve um entendimento geral de pacificação política dentro do Grêmio. Mas foi o seu jeitinho. Eu colaborei com isso, o presidente do Conselho Deliberativo colaborou com isso, as lideranças políticas do Grêmio colaboraram com isso. O Grêmio tem um conselho político da administração, do Conselho de Administração, que são lá 11, 12 grupos. Tem também um bom movimento, uma boa capacidade de entendimento dentro do Conselho Deliberativo. O Grêmio conseguiu um fato inédito. Nós aprovamos reformas estatutárias por consenso, sem debate. Sem debate. Fomos lá e votamos todo mundo em bloco. Para quê? Para que o assunto já estava preparado anteriormente. Então, o que eu quero te dizer? Hoje há um clube que está entendendo que nós precisamos de união para fazer exatamente a passagem desse momento, que é difícil, continua difícil e se estenderá por mais algum tempo, mas que ninguém precisa abrir mão de nada dos seus posicionamentos, do que pensa no clube. Tem que somente fazer o seguinte, conviver. Eu não abro mão de nada, mas convivo em favor do Grêmio. Acho que isso se conseguiu consensuar. E, principalmente, o que faltava e o que precisou no Grêmio é exatamente um discurso de justificação para a torcida. E a torcida entendeu o processo de como o Grêmio está fazendo isso hoje. Os grupos o movimento político do Grêmio entendeu isso, pacificou-se, convive, o Grêmio se justifica plenamente para a sua torcida, ela compreende essas situações e vamos dizer assim, ó, nós temos um prazo de validade para isso, nós temos um prazo de um ano e meio, depois, doutor, vai ter que aparecer resultados, nós sabemos perfeitamente disso. Então, qual é a minha colaboração nisso? É interpretar esse processo e tentar conduzi-lo desta maneira. Calma, serena, tranquila, pé no chão, buscando os conceitos da otimização, buscando os conceitos da eficiência, buscando resultados em todas as áreas do clube, não apenas olhando o futebol, mas olhando que a estrutura do clube pode funcionar bem melhor se nós estivermos razoavelmente entendendo ela e justificando para a torcida compreendendo. E é o que está acontecendo hoje. Esse plano de gestão, presidente, ele é uma coisa técnica, não é meramente uma questão política. O senhor fala sobre o aspecto político, que o senhor conseguiu harmonizar as diversas correntes do clube. A pergunta que eu lhe faço é, qual é o papel que tem desempenhado neste cenário o executivo-chefe, que é o CEO do clube, o Leonardo Zanchi, e por que ele... Gustavo Zanchi. E por que ele não fala? Para se preservar. Foi um encaminhamento que nós fizemos internamente, exatamente porque ele vai ter que propor, ele vai ter que tomar as ações executivas internas e coordena os demais executivos. E o Grêmio, este ano, adotou uma sistematização de funcionamento que não era o comum. No presidencialismo não é exercido ao extremo no Grêmio este ano. Não está assim. Desde o primeiro momento, desde janeiro, desde dezembro, constituímos reuniões semanais, todas as segundas-feiras, às 5 da tarde, todos os assuntos, dos menores aos maiores, dos mais estratégicos aos menos estratégicos, são compartilhados com todos os 6 vice-presidentes. O senhor está dizendo que descentralizou o clube? Não, eu descentralizei não, eu compartilhei as decisões e ampliei o nível do debate para a decisão. Né? Não é arriscado, presidente? Não é arriscado, ao contrário, tem dado enorme resultado. Eles vão dar explicação no final do processo, o presidente tem que entender o processo, no final volta a dizer, é assim, presidente. Tá tudo ótimo. Não é presidencialista, mas é presidencialista. Porque o presidente justifica o clube. Claro. Porque o presidente é responsável pela justificação daquilo que o Conselho de Administração executa. O que o CEO faz? O CEO organiza e sistematiza as nossas questões. Ele tem lá uma situação X para examinar, ele vem lá, confere, examina, projeta o seu planejamento, nos apresenta e nós deliberamos com as correções que achamos que devemos fazer. Porque um processo só político é um processo completamente falido. E digo mais, um processo só técnico também é um processo falido. Os processos sensíveis, como tu movimenta sentimentos de pessoas, são processos que demandam sensibilidade de quem tem sensibilidade para decidir e compartilha isso com quem tem capacidade e eficiência de fazer. A união das duas coisas. Este é o processo que o Grêmio está desenvolvendo hoje. Sim, é sensibilidade política não do seu presidente, mas dos seus vice-presidentes, do seu conselho de administração, com a pessoa que nos proporcionou vários cenários e nós deliberamos sobre vários cenários e nos disciplinamos para executar esses cenários. E estamos executando eles esse ano com muita eficiência. Por quê? Porque nós já estamos nos meses de julho e agosto no equilíbrio interno do mês.
Não estamos no equilíbrio orçamentário do exercício, mas já começamos a apresentar sinais claros de recuperação no Grêmio a partir das políticas adotadas. Já está dando empate, presidente? Já está dando, deu um pequeno déficit em julho e um pequeno superávit no mês de agosto. Pois é, isso que é uma coisa que teve uma... Mas isso são questões que não são... já são apontamentos do acerto da política de ajuste. Tem uma daquelas empresas da holding do Itaú, que trabalha com o mercado, que faz avaliações e tal, que apresentou um dado pelas tantas, tem um mês e pouco, dizendo que o Grêmio está com um superávit projetado no final do ano. O que era aquilo? Eu não sei de onde é que eles tiraram aquilo, mas são situações que efetivamente, a continuar aquilo, a continuar o acerto e os resultados que estamos obtendo hoje, porque eles partem de redução de despesas fixas. É uma projeção. É uma projeção, eles partem de... Hoje o Grêmio já renegociou 41 milhões de reais. O Grêmio já reduziu praticamente, na média, 20% da sua despesa operacional, já aumentou em torno de 9% suas receitas e espera, né, que esses resultados dêem um EBITDA, que é exatamente o resultado operacional sem os impostos, possa gerar uma espécie de lucro, mas não é um lucro de papel, porque na verdade o fluxo de caixa, que é o grande problema do Grêmio hoje, permanece com dificuldade. Chico Garcia mas estamos nos encaminhando para um ajuste que vai demorar um pouco mais. Chico Garcia vai lhe fazer uma pergunta que o senhor vai responder com todo o tempo que necessitar logo depois do intervalo, mas vai ficar a pergunta do Chico. Ele falou em campanha surpreendente ou resultado surpreendente. Na verdade, o que surpreende, presidente, eu quero saber se surpreende ao senhor também, é a campanha dentro de campo, porque em determinado momento nós imaginamos o seguinte, o presidente vai fazer esse plano de ajustes e a questão do campo vai ficar em segundo plano. Não foi o que a gente viu. A nós surpreendeu. Queria saber se é o senhor também. Eu só quero lhe acrescentar uma situação. Eu antes brinquei com o senhor, esse negócio de pato novo não mergulha fundo, mas eu acho que o senhor já estava mergulhando fundo antes. Acho que o senhor estava lá no Conselho de Administração, lá matutando, eles estão fazendo isso errado, comigo não vai ser assim, eu vou corrigir aquele cara não vai se alçar. E depois eu quero acrescentar nessa pergunta do Chico, quando é que o senhor resolveu descer para o vestiário? Quando é que o senhor disse assim, Filipão, me devolve a chave? Depois do intervalo.